Numa madrugada sufocada por silêncio, Lucas despertou com o toque lento e arrastado de alguém batendo a porta. O som ecoava como se viesse do fundo de um pesadelo, puxado por mãos que já haviam sentido a frieza da morte. Ele hesitou antes de descer as escadas. Seu coração martelava lembranças que não deveriam mais existir, lembranças enterradas. 4 anos antes, junto ao caixão de sua esposa, Helena, o corredor parecia mais longo do que nunca. Cada passo era uma faca deslizando pela espinha. A casa inteira estava tomada por uma espécie de pressentimento úmido, denso, como se algo tivesse voltado, não apenas do passado, mas de um lugar onde a vida não alcança. O relógio marcava 3:03, o mesmo horário em que, segundo o atestado de óbito, Helena teria morrido. Quando a batida recomeçou, mais suave, quase um pedido de socorro, Lucas sentiu a garganta secar. Ele sabia que deveria ligar para a polícia, para alguém, para qualquer pessoa. Mas não conseguiu. Era como se uma força invisível o puxasse para aquele portal de madeira. Sua mão tremia quando tocou na maçaneta gelada. A porta se abriu com um estalo que pareceu rasgar o ar. Do lado de fora, envolta em névoa, estava uma silhueta magra, curvada, mas estranhamente familiar. O vento levantou os fios desgrenhados de cabelo sobre um rosto que Lucas tinha beijado centenas de vezes. Um rosto que vira dentro de um caixão, imóvel, pálido, morto. Helena encarou o marido com olhos fundos. Olhos de alguém que atravessou algo que palavras humanas não conseguem descrever. E quando ela sussurrou: "Lucas, você me enterrou viva", tudo ao redor pareceu desabar. O mundo dele virou cinzas. Mas havia algo ainda mais inquietante. Helena não estava pedindo ajuda. Ela não estava tentando explicar. Ela tinha voltado com uma missão. Alguém tinha roubado sua vida e agora ela queria de volta. Custasse o que custasse. Helena sempre fora o equilíbrio de Lucas. A luz suave que preenchia a casa. O riso que quebrava o peso das semanas difíceis. Quando ela desapareceu sem deixar rastros, ele acreditou que a dor seria temporária, que a verdade apareceria, que a busca traria respostas, mas o que veio foi o pior. O corpo encontrado, o funeral silencioso, a lápide marcada com datas que pareciam arrancar a alma de quem as lesse. O luto se tornou rotina. Lucas aprendeu a viver ao lado da ausência, mas nada o preparou para aquela madrugada, para a volta de alguém que oficialmente estava morta, para a presença de uma mulher que parecia ser Helena, mas também parecia não ser. Havia algo quebrado nela, algo que os anos escondidos e o segredo que ela trazia menos tinham transformado profundamente. E agora, Lucas precisava confrontar uma realidade impossível. Se Helena não morreu, então quem foi enterrada em seu lugar? E pior, quem manipulou tudo isso? Essa história revela uma teia obscura de roubo de identidade, experimentos clandestinos, pessoas desaparecidas e uma verdade tão doentia que a morte parecia misericórdia. Antes de começarmos essa narrativa sombria, complexa e profundamente emocional, quero te pedir apenas uma coisa. Se inscreve no canal, porque histórias como essa exigem coragem e aqui contamos todas. Deixa o like para que esse conteúdo continue chegando para você. E comenta aqui embaixo de qual país e cidade você está assistindo. Isso ajuda demais a encontrar você no meio desse corredor sombrio que chamamos de internet. Respire fundo. O que você vai ouvir agora não é apenas sobre um retorno inesperado. É sobre uma vida que foi arrancada, adulterada e devolvida de forma cruel. Lucas permaneceu parado diante da porta aberta, incapaz de respirar. Helena estava ali, de pés descalços, a pele marcada por hematomas antigos, como se tivesse caminhado quilômetros por lugares onde o sol nunca tocava. O vento frio empurrava a névoa ao redor dela, criando a sensação de que seu corpo poderia simplesmente desmanchar se ele piscasse por muito tempo. Aquela imagem era impossível, impensável, mas tão real que feria. Lucas sentiu a mente se dividir entre duas certezas que nunca deveriam coexistir. Ele havia enterrado a esposa, e agora ela estava ali. "Não fui eu quem voltou", Helena murmurou.
como se temesse ser ouvida por alguém escondido na escuridão. A voz dela estava baixa, rouca, fragmentada, como se tivesse sido moldada por gritos sufocados durante anos. Lucas se aproximou com cuidado, mas ela recuou instintivamente, levantando as mãos como quem protege o próprio rosto de uma agressão. Ele congelou. Aquilo não era um gesto que ela teria, não antes, não quando viviam juntos. Era uma resposta aprendida, uma marca de alguém que sobrevivera ao horror. Ele tentou falar, mas as palavras não vinham. Nos anos seguintes ao funeral, Lucas imaginou esse momento inúmeras vezes. Menos, mas sempre em sonhos impossíveis, onde Helena aparecia sorrindo, explicando tudo. Agora, a realidade era muito mais fria. Uma versão quebrada dela tremia pouco à frente, os olhos fixos nele, mas com uma ausência profunda por trás. Helena parecia lutar para permanecer consciente. Quando sua perna fraquejou, Lucas finalmente ultrapassou a hesitação e assegurou. O corpo dela estava gelado, tão frio que queimava as mãos. Ao entrar na sala, ela olhou ao redor, como se não reconhecesse nada. Cada objeto parecia lhe causar dor, como se memórias estivessem sendo arrancadas da mente de forma violenta. Quando viu o porta-retratos em cima da estante, com a foto dele sorrindo na praia, Helena desviou o rosto imediatamente, como se a imagem fosse uma culpa que ela não queria enfrentar. Lucas percebeu que pedir explicações naquele momento seria inútil. Havia um medo profundo dominando cada movimento dela. Algo, ou alguém, ainda a controlava, mesmo à distância. Helena, onde você esteve? Lucas finalmente arriscou perguntar. A resposta demorou. Ela fechou os olhos, procurando forças que pareciam enterradas sob camadas de trauma. Em lugar nenhum que possa ser chamado de mundo, respondeu com dificuldade. E eu não deveria estar viva. A frase, dita com tanta convicção, fez o estômago dele afundar. Helena não falava como uma pessoa que fugira ou fora sequestrada. Ela falava como alguém que acreditava realmente que havia cruzado a fronteira entre vida e morte. Durante 4 anos, Lucas buscou explicações para o desaparecimento. Investigadores, pistas falsas, telefonemas anônimos e finalmente um corpo encontrado a quilômetros de casa, com roupas semelhantes às que Helena usava no dia em que desapareceu. Laudo, reconhecimento, funeral. Tudo parecia sólido. E agora, diante dele, ela desmentia cada documento oficial. Aquele corpo. De quem era então? E como haviam enganado a todos, de forma tão perfeita? Helena percebeu a inquietação dele e desviou o olhar para o chão, como se também temesse a resposta. Eles me tomaram, ela disse. Enfim, os dedos se fecharam com força no braço do sofá, quase a ponto de rasgar o tecido. Mudaram meu nome, apagaram meu rosto, fizeram de mim outra pessoa. Eu vivi como alguém que eu não era, e quando não servia mais, me descartaram. Lucas sentiu algo sombrio se erguer por dentro. Que me ama eles? Por que fariam isso? Helena parecia ouvir os pensamentos que ele tentava controlar, porque completou, num sussurro sufocado: eu não voltei para contar uma história. Eu voltei porque alguém está vindo atrás de mim. E você? Você não está seguro. O silêncio que caiu entre os dois parecia pulsar. Lucas tentava racionalizar, mas nada fazia sentido. Se Helena havia sido sequestrada, por que um corpo falso? Por que um funeral? Por que tanto esforço para criar uma morte que nunca aconteceu? E principalmente, como ela escapou? As mãos dela tremiam descontroladamente. Seu corpo apresentava sinais claros de exaustão extrema, como se tivesse corrido por dias. Lucas ofereceu água, mas ela não tocou. Não posso descansar, disse, olhando para as janelas. Eles sempre encontram. Lucas se aproximou devagar, tentando transmitir segurança. Mas dentro dele, algo gritava que nada daquilo estava sob controle. Quem está te perseguindo, Helena? Ela ergueu o rosto, e por um instante, seus olhos pareceram refletir algo além do medo. Um ódio profundo, antigo, direcionado a alguém que destruíra sua identidade. Aqueles que roubaram minha vida, respondeu, e vão roubar mais, se eu não detiver. As palavras eram sombrias,
mas ditas com uma determinação que Lucas reconhecia. Helena estava lutando por algo maior que si mesma. Antes que Lucas pudesse perguntar mais, Helena se levantou abruptamente, apesar do cansaço extremo. "Precisamos sair daqui", disse, observando a porta pela qual havia entrado. "Eles sabem." Lucas sentiu o corpo gelar. "Quem sabe?" Helena respirou fundo, como se enfrentar o nome fosse reviver a dor. A organização. Uma palavra simples, mas que carregava nas entrelinhas um peso capaz de destruir qualquer vida. E pela primeira vez naquela noite, Lucas percebeu que o terror não era apenas a volta de alguém que ele havia enterrado. Era o que vinha atrás dela. A palavra pairou no ar como uma sentença. A organização. Lucas sentiu um arrepio percorrer a espinha, daqueles que não vêm do frio, mas da percepção instintiva de que algo terrível está além da compreensão humana. Helena mantinha os olhos fixos nas janelas, como se esperasse ver rostos surgindo da escuridão. Ela tremia, não de medo comum, mas de terror condicionado. O tipo de medo que é treinado, moldado, inserido em alguém, até se tornar parte da carne. "Helena, quem são eles?" Lucas perguntou, mas a voz dele saiu frágil, quase infantil. Ela respirou fundo, as mãos se apertando contra o próprio corpo, como se tentasse impedir que lembranças escapassem. "Eles são o que existe quando o governo fecha os olhos, e o mundo ignora o que acontece no subsolo." Lucas sentiu as palavras perfurarem sua mente. "Experimentos, Lucas. Pessoas desaparecidas viram números. Identidades são apagadas, substituídas. Eles criam vidas e destruem vidas, como se folheassem páginas de um catálogo." Ela caminhou pelo cômodo de forma inquieta, como um animal que passou tempo demais enjaulado. "Quando me tomaram, eu ainda acreditava que era apenas mais um sequestro. Eu achava que voltaria para casa." O olhar dela escureceu. "Mas para eles, eu morri naquele dia. Não porque quiseram me matar, mas porque precisavam que eu deixasse de existir." Lucas tentou imaginar o horror disso. Ser apagado, ser reconstruído, ser alguém que não é você. Uma morte sem morrer. Helena continuou. "Depois do desaparecimento, eles criaram uma nova identidade para mim. Novo nome, nova aparência, nova vida. Eu vivi durante anos dentro de outra pessoa." Lucas sentiu o estômago contrair. "Como assim? Outra pessoa?" Helena parou, virou-se devagar e respondeu com voz quebrada. "Eles me transformaram em alguém que já existia. Roubaram minha vida original e me colocaram dentro da vida de outra mulher. Uma mulher que provavelmente morreu para que eu pudesse ocupar seu lugar." O choque atingiu Lucas como uma onda. Ele caminhou para trás até encostar na parede, sentindo o corpo fraquejar. "Você está dizendo que viveu como outra pessoa? Alguém que tinha família, amigos?" Helena fechou os olhos e uma lágrima solitária caiu. "Eu vivi 3 anos, fingindo ser alguém que eu não conhecia. Eu acordava com o nome dela, dormia com o nome dela. Eu era obrigada a agir como ela, trabalhar onde ela trabalhava, conviver com pessoas que acreditavam que eu era ela." A voz dela se rasgou, e cada vez que minha verdadeira identidade tentava emergir, eles corrigiam. Lucas sentiu algo dentro dele se partir. A ideia de que alguém poderia manipular a mente de Helena, a esse ponto, era insuportável. Mas ela continuou, porque precisava que ele entendesse. "Quando deixei de ser útil, decidiram me descartar. Fizeram parecer um acidente. Depois, mataram outra mulher que se parecia comigo. Colocaram as roupas que eu usava no dia do desaparecimento. Criaram o corpo perfeito para o funeral." Lucas sentiu náuseas. "Por quê? Por que tudo isso?" Helena respondeu com frieza amarga. "Porque eu sabia demais." Ela se aproximou da porta novamente, como se cada barulho na rua fosse uma ameaça real. "A organização não permite falhas. Não permite que histórias vazem. Eu fui um erro desde o início." Lucas engoliu seco. O mundo dele estava desmoronando. Tudo o que acreditara nos últimos anos, o luto,
o funeral. A superação agora era uma farsa, criada por pessoas que tratavam vidas humanas como peças programáveis. A revolta dele começava a crescer, lenta e perigosa. "Por que você voltou para mim?" ele perguntou. Helena se virou e o encarou com algo que misturava amor, culpa e desespero. "Porque você é a única pessoa que eu ainda reconheço. E porque eles também vão atrás de você." Lucas sentiu o impacto como um soco invisível. "Atrás de mim por quê?" Helena respirou fundo, hesitando antes de revelar o que parecia ser o centro de toda a escuridão. "Porque você foi o único que nunca acreditou completamente na minha morte. Suas buscas, suas tentativas de reabrir o caso, seus pedidos de investigação chamaram atenção. Eles acham que você sabe alguma coisa. Acham que você guardou algo. E quando um nome entra no radar da organização..." Ela não terminou a frase. Não precisava. Um barulho repentino ecoou do lado de fora, um estalo metálico vindo da rua. Helena congelou. Lucas também. Ela levantou a mão, implorando silêncio. O som se repetiu, ritmado, como passos sobre cascalho. "Eles não deveriam ter me encontrado tão rápido", ela murmurou. Lucas sentiu o coração acelerar descontroladamente. A casa, antes familiar, agora parecia uma prisão sem saídas. Helena se aproximou dele e segurou seu rosto com as mãos frias. "Escute, o que eu vou te dizer agora vai parecer loucura, mas você precisa confiar em mim. Não abra a cortina. Não olhe pela janela. Eles sabem quando estão sendo observados." Os passos cessaram. O silêncio se tornou insuportável. Lucas queria perguntar quem eram eles exatamente, como se pareciam, o que faziam. Queria saber tudo. Mas antes que pudesse falar, Helena disse a frase que quebrou de vez qualquer resquício de normalidade. "Se eles nos encontrarem hoje, Lucas, não será para me levar de volta." Ela respirou fundo, os olhos fixos na porta. "Será para garantir que eu nunca mais abra a boca. E para garantir que você seja enterrado ao meu lado." A palavra pairou no ar como uma sentença. A organização. Lucas sentiu um arrepio percorrer a espinha, daqueles que não vêm do frio, mas da percepção instintiva de que algo terrível está além da compreensão humana. Helena mantinha os olhos fixos nas janelas, como se esperasse ver rostos surgindo da escuridão. Ela tremia, não de medo comum, mas de terror condicionado. O tipo de medo que é treinado, moldado, inserido em alguém, até se tornar parte da carne. "Helena, quem são eles?" Lucas perguntou, mas a voz dele saiu frágil, quase infantil. Ela respirou fundo, as mãos se apertando contra o próprio corpo, como se tentasse impedir que lembranças escapassem. "Eles são o que existe quando o governo fecha os olhos, e o mundo ignora o que acontece no subsolo." Lucas sentiu as palavras perfurarem sua mente. "Experimentos, Lucas. Pessoas desaparecidas viram números. Identidades são apagadas, substituídas. Eles criam vidas e destruem vidas, como se folheassem páginas de um catálogo." Ela caminhou pelo cômodo de forma inquieta, como um animal que passou tempo demais enjaulado. "Quando me tomaram, eu ainda acreditava que era apenas mais um sequestro. Eu achava que voltaria para casa." O olhar dela escureceu. "Mas para eles, eu morri naquele dia. Não porque quiseram me matar, mas porque precisavam que eu deixasse de existir." Lucas tentou imaginar o horror disso. Ser apagado, ser reconstruído, ser alguém que não é você. Uma morte sem morrer. Helena continuou. "Depois do desaparecimento, eles criaram uma nova identidade para mim. Novo nome, nova aparência, nova vida. Eu vivi durante anos dentro de outra pessoa." Lucas sentiu o estômago contrair. "Como assim? Outra pessoa?" Helena Paro virou-se devagar e respondeu, com voz quebrada. "Eles me transformaram em alguém que já existia. Roubaram minha vida original e me colocaram dentro da vida de outra mulher. Uma mulher que provavelmente morreu para que eu pudesse ocupar seu lugar." O choque atingiu Lucas como uma onda.
Ele caminhou para trás, até encostar na parede, sentindo o corpo fraquejar. Você tá dizendo que viveu como outra pessoa? Alguém que tinha família, amigos? Helena fechou os olhos, e uma lágrima solitária caiu. Eu vivi 3 anos fingindo ser alguém que eu não conhecia. Eu acordava com o nome dela, dormia com o nome dela. Eu era obrigada a agir como ela, trabalhar onde ela trabalhava, conviver com pessoas que acreditavam que eu era ela. A voz dela se rasgou, e cada vez que minha verdadeira identidade tentava emergir, eles corrigiam. Lucas sentiu algo dentro dele se partir. A ideia de que alguém poderia manipular a mente de Helena a esse ponto era insuportável. Mas ela continuou, porque precisava que ele entendesse. Quando deixei de ser útil, decidiram me descartar. Fizeram parecer um acidente. Depois, mataram outra mulher que se parecia comigo. Colocaram as roupas que eu usava no dia do desaparecimento. Criaram o corpo perfeito para o funeral. Lucas sentiu náuseas. Por quê? Por que tudo isso? Helena respondeu com frieza amarga. Porque eu sabia demais. Ela se aproximou da porta novamente, como se cada barulho na rua fosse uma ameaça real. A organização não permite falhas. Não permite que histórias vazem. Eu fui um erro desde o início. Lucas engoliu seco. O mundo dele estava desmoronando. Tudo o que acreditara nos últimos anos, o luto, o funeral. A superação agora era uma farsa, criada por pessoas que tratavam vidas humanas como peças programáveis. A revolta dele começava a crescer, lenta e perigosa. Por que você voltou para mim? Ele perguntou. Helena se virou e o encarou com algo que misturava amor, culpa e desespero. Porque você é a única pessoa que eu ainda reconheço. E porque eles também vão atrás de você. Lucas sentiu o impacto como um soco invisível. Atrás de mim, por quê? Helena respirou fundo, hesitando antes de revelar o que parecia ser o centro de toda a escuridão. Porque você foi o único que nunca acreditou completamente na minha morte. Suas buscas, suas tentativas de reabrir o caso, seus pedidos de investigação chamaram atenção. Eles acham que você sabe alguma coisa. Acham que você guardou algo. E quando um nome entra no radar da organização, ela não terminou a frase. Não precisava. Um barulho repentino ecoou do lado de fora, menos um estalo metálico vindo da rua. Helena congelou. Lucas também. Ela levantou a mão, implorando silêncio. O som se repetiu, ritmado, como passos sobre cascalho. Eles não deveriam ter me encontrado tão rápido, ela murmurou. Lucas sentiu o coração acelerar descontroladamente. A casa, antes familiar, agora parecia uma prisão sem saídas. Helena se aproximou dele e segurou seu rosto com as mãos frias. Escute, o que eu vou te dizer agora vai parecer loucura, mas você precisa confiar em mim. Não abra a cortina, não olhe pela janela. Eles sabem quando estão sendo observados. Os passos cessaram. O silêncio se tornou insuportável. Lucas queria perguntar quem eram eles, exatamente, como se pareciam, o que faziam. Queria saber tudo. Mas antes que pudesse falar, Helena disse a frase que quebrou de vez qualquer resquício de normalidade. Se eles nos encontrarem hoje, Lucas, não será para me levar de volta. Ela respirou fundo, os olhos fixos na porta. Será para garantir que eu nunca mais abra a boca. E para garantir que você seja enterrado ao meu lado. A batida na porta não foi forte. Não foi violenta. Foi lenta. Rítmica. Quase educada. O tipo de batida que não tenta assustar. Tenta anunciar. Helena empalideceu, seus dedos apertando a pequena caixa metálica com tanta força que pareciam querer fundar-lhe a própria pele. Lucas sentiu o ar rarefazer dentro da sala, como se o ambiente estivesse sendo drenado de oxigênio por uma presença invisível. Eles não batem antes de entrar. Lucas sussurrou, ainda tentando encontrar lógica. Helena respondeu com a voz trêmula. Não, a menos que queiram que você saiba que chegaram. A segunda batida veio, levemente mais forte. Lucas sentiu um instinto primal explodir dentro dele, menos a necessidade de fugir. Mas fugir? Para onde? A casa parecia menor a cada segundo.
encolhendo, comprimindo-os contra paredes que já não ofereciam segurança. Helena abriu a mochila e tirou um pequeno spray metálico. Isso vai nos dar 30 segundos, no máximo. Lucas nem perguntou o que era. Ela o puxou pela mão e o arrastou até o corredor. A intensidade do toque dela não era de desespero. Era de urgência treinada. As luzes começaram a piscar. Primeiro, lentamente. Depois, com frequência crescente, como se alguém estivesse manipulando o sistema elétrico de fora. Helena murmurou. Eles estão mapeando o interior. Um terceiro toque na porta ecoou, agora mais longo, como uma mão deslizando sobre a madeira. Lucas sentiu a pele arrepiar. Helena, não temos saída pelos fundos. A porta está emperrada. Desde ela o interrompeu. Não vamos pelos fundos. Então apontou para algo que Lucas nunca havia notado. Uma pequena escada de metal dobrada no alto do corredor, quase invisível, sob uma camada de tinta. Helena puxou a escada com força. E ela se abriu, rangendo levemente. O sótão. Lucas perguntou. Incrédulo. É mais do que isso. Helena subiu primeiro, ágil apesar do cansaço evidente. Lucas a seguiu. E assim que ele colocou o pé dentro do espaço apertado, ela puxou a escada de volta, apagando qualquer sinal da entrada. O sótão era frio, cheio de poeira e sombras densas que pareciam engolir o próprio ar. Tem uma saída aqui em cima? Ele perguntou, ofegante. Helena respondeu. Não, mas temos uma vantagem. O som das dobradiças da porta da sala começando a ceder ecoou pela casa, vibrando pelas paredes como um aviso. Helena se aproximou de uma das extremidades do sótão e começou a mover caixas, revelando uma abertura circular no chão de madeira. Lucas sentiu o coração acelerar. O que é isso? Ela olhou para ele com seriedade sombria. Uma rota de escape construída há décadas. Os antigos donos eram contrabandistas. Passei meses estudando esta casa depois que escapei, porque sabia que um dia precisaria voltar. Lucas mal conseguia acompanhar a avalanche de revelações. A abertura levava a uma espécie de túnel estreito, escondido entre a estrutura do telhado e o forro. Era apertado, escuro e parecia interminável. Lucas sentiu um pânico claustrofóbico. Mas Helena já estava entrando, guiada pela própria respiração. Anda, Lucas. Não temos tempo. Ele engoliu o medo e a seguiu, arrastando-se num espaço tão estreito que cada movimento parecia exigir o dobro de força. A madeira rangia sob eles, e a qualquer momento, Lucas sentia que o chão poderia ceder. Mas atrás deles, menos a porta finalmente estourou. O som do impacto fez Lucas estremecer. Algo ou alguém havia entrado na casa. O silêncio posterior foi pior do que o barulho. Era um silêncio tenso, calculado, como se os invasores se movessem com precisão cirúrgica. Helena murmurou para Lucas, quase sem emitir som. Nunca fale. Respire devagar. Eles escutam vibrações. O túnel apertado forçava seus ombros contra as paredes. E cada músculo parecia gritar. A lâmina fina de luz que saía das frestas era a única referência de que ainda estavam se movendo. De repente, passos ecoaram diretamente abaixo deles. Pesados, precisos, como se caminhantes invisíveis rastreassem o teto centímetro por centímetro. Lucas prendeu a respiração automaticamente, sentindo o pulso martelar no pescoço. A madeira ao lado dele vibrou levemente, como se alguém estivesse deslizando a mão sobre a superfície, procurando algo. Helena parou imediatamente, imóvel como pedra. Lucas fez o mesmo. Por longos segundos, eles permaneceram ali, congelados, enquanto o som dos passos passava lentamente, muito lentamente, como se o invasor soubesse exatamente onde procurar, mas não tivesse encontrado ainda. Quando o som dos passos finalmente se afastou, Helena continuou avançando. Lucas sentiu os braços tremerem, mas não podia parar. O túnel terminava numa grade metálica, que Helena abriu com um empurrão cuidadoso. Do outro lado havia uma pequena plataforma sobre o telhado da garagem,
escondida por telhas soltas. Ao sair, Helena respirou fundo. Temos 7 minutos antes que eles percebam que não estamos mais dentro da casa. Lucas olhou para ela, sem ar. 7 minutos para fazer o quê? Helena examinou o horizonte escuro da rua, para desaparecer no único lugar onde eles não podem nos rastrear. Ela saltou para o telhado, com habilidade surpreendente. E Lucas a seguiu. Ainda desorientado, a rua estava quieta demais, como se toda a vizinhança estivesse presa num relógio congelado. Helena apontou para a parte de trás da garagem, onde uma cerca velha separava o terreno de um matagal espesso. Ali, Lucas franziu a testa. Isso é apenas um matagal. Helena apertou a caixa metálica contra o peito, os olhos fixos na escuridão. Não é um matagal, Lucas. É a entrada para o lugar onde tudo começou. E sem hesitar, mergulhou entre as folhas, como quem entra no ventre do próprio passado. A descida até o fundo do cemitério parecia um mergulho num mundo onde o tempo não obedecia regras. Cada passo pesava como se eu estivesse andando dentro de um sonho, ou dentro de algo que queria me engolir aos poucos. Ao longe, a cabana do zelador surgia retorcida, com o telhado quebrado e a madeira úmida se desfazendo. O lugar exalava um cheiro de terra velha, misturado a algo metálico, como ferrugem ou sangue. O vento frio que vinha do portão sem grades parecia empurrar meu corpo, como se quisesse me impedir de continuar. O zelador estava sentado em uma cadeira que parecia prestes a tombar. Seus olhos eram 2 poços fundos e apagados, como se vissem mais o passado do que o presente. Quando mencionei o nome de Helena, ele não franziu a testa, não mudou o olhar, apenas respirou fundo, como um homem prestes a confessar algo que já o condenara há muito tempo. Você não devia ter vindo, ele disse, e a frase escorreu pelo ar, como um aviso destinado a me fazer recuar. Mas eu não recuei. Eu precisava saber. O homem abriu uma gaveta, tirou uma chave coberta de terra e colocou sobre a mesa. O som metálico ecoou como um tiro. Há coisas que não devem ser mexidas, murmurou. Há corpos que não querem descansar. Aquelas palavras, ditas de forma tão simples, se cravaram em mim. Ele me entregou a chave com uma mão trêmula. A cova que você quer foi mexida antes. Muito antes. Meu coração disparou doentio. A garganta fechou. Algo dentro de mim já sabia, sempre soube, que a morte dela nunca tinha sido limpa ou completa. Caminhei até o túmulo com a chave na mão, mas não sabia para que servia. A lápide estava ali, fria, intacta, com o nome dela gravado, em silêncio profundo. Mas atrás dela havia uma pequena porta de concreto, quase escondida pela vegetação. Uma espécie de depósito subterrâneo que eu nunca tinha reparado. A chave se encaixou ali. O cadeado abriu com um estalo seco, como se estivesse sendo despertado após anos de sono. A escuridão lá dentro parecia viva, respirando devagar, esperando por mim. Desci os degraus estreitos, apoiando a mão na parede úmida. O cheiro piorava a cada passo. Era a mistura de terra molhada, mofo e algo podre, algo que lembrava o cheiro do passado sendo desenterrado. No centro da sala havia um caixão antigo, mas não o caixão do funeral. Esse era menor, mais pesado, reforçado com placas de ferro. Minha respiração ficou rasa. Uma pergunta atravessou minha mente como uma lâmina. Se esse era o verdadeiro caixão, então o que eu enterrei no dia do funeral? Com as mãos tremendo abre as trabas, o metal gemeu, a tampa levantou devagar. Eu esperava ossos, tecidos, qualquer coisa humana, mas o que estava lá dentro não tinha forma definida. Era como um corpo que tentaram apagar carne ressecada, costelas quebradas, um rosto esmagado, até não restar identidade. Mas havia um detalhe impossível de ignorar. No dedo esquerdo daquele corpo estava a aliança, a mesma que eu tinha visto na mão do vulto dentro da minha casa, a mesma que Helena usava no dia do casamento, a mesma que eu acreditava ter descido à terra com ela. Um calafrio atravessou minha espinha. Não era Helena. Não podia ser. O corpo estava ali há anos, talvez desde o dia em que ela morreu. Então quem ou o que
Caminhava pela cidade com o rosto dela. Meu cérebro tentava encaixar explicações lógicas, mas todas escorriam pelas frestas como água. A sensação de que eu já não pertencia ao mundo que conhecia tomou conta de mim. Como se eu estivesse atravessando uma fronteira invisível, um ponto sem retorno. Foi então que ouvi passos atrás de mim, lentos, precisos, quase carinhosos. O tipo de som que alguém faz quando quer ser ouvido. Virei-me rapidamente, mas a sala estava vazia. Quer dizer, parecia vazia. O ar se moveu de um jeito estranho, como se algo invisível tivesse se deslocado. Um perfume suave lírios tomou o ambiente, e uma voz fraca, quase apagada pela própria fragilidade, sussurrou perto do meu ouvido. Você achou meu corpo, mas não achou a mim. Corri para fora, tropeçando nos degraus, arranhando os braços nas paredes, tentando escapar daquela presença que parecia deslizar atrás de mim como uma sombra líquida. Ao chegar à superfície, o ar gelado da noite me atingiu como um soco. O zelador não estava mais na cabana. A porta escancarada balançava ao vento, e dentro dela havia apenas silêncio e poeira. Peguei o celular com mãos trêmulas. Nenhum sinal, nenhuma luz. Nenhum mundo além daquele momento. Na saída do cemitério, algo me fez parar. No meio do caminho, iluminada apenas pela luz tímida da lua, estava ela. Ou aquilo que roubava a imagem dela. Helena, parada, imóvel, com a cabeça levemente inclinada, do mesmo jeito que ficava quando queria que eu confessasse algo. Mas o sorriso não era humano. Era largo demais, tenso demais, errado demais. E quando ela levantou a mão esquerda, a aliança brilhou, idêntica à do corpo, no subterrâneo. A vida que me deram não era minha, ela murmurou. E então, tudo ficou escuro. Quando despertei, não havia céu, nem chão, nem direção. Apenas o som distante de algo arranhando madeira, como se dedos persistentes tentassem abrir uma porta que separava dois mundos. A voz dela ou da coisa que usava sua pele ecoava dentro de mim, repetindo frases que não faziam sentido, palavras que não pertenciam à língua dos vivos. Eu tentei convencer a mim mesmo de que tudo era delírio, trauma, alucinação. Mas o cheiro de lírios impregnado na minha roupa provava o contrário. E no fundo, eu sabia. Uma vez que se abre a porta entre os mortos e os vivos, ela nunca se fecha completamente. A polícia disse que me encontrou desacordado, sozinho, no portão do cemitério. Disseram que não havia cabana nenhuma, nem zelador, nem sala subterrânea, muito menos um caixão escondido. Mas minhas unhas estavam cheias de terra. Minha roupa tinha marcas de poeira antiga, e no bolso da calça havia a chave enferrujada que o homem inexistente me entregara. Não importa quantas vezes tentem me convencer de que tudo foi imaginação, a verdade vive dentro das coisas que sobrevivem ao silêncio. E a minha verdade é simples. O corpo, enterrado naquele lugar, não era o que o mundo acreditava ser. Hoje, todas as noites, alguém bate na porta da minha casa às 3h03. 3 batidas leves, sempre iguais, sempre no mesmo horário. Quando abro, não há ninguém, mas o perfume dela invade cada canto do corredor, como um aviso delicado ou uma promessa. Eu não sei o que voltou do outro lado do caixão. Não sei se é minha esposa, um fragmento dela, ou algo que aprendeu a vestir sua memória. Mas sei que não está pronta para partir. E, de algum modo terrível e inevitável, acho que também não estou